Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, para fazer mais esse vídeo, né? Quero dividir com os irmãos mais esse pão maravilhoso, né? Que é a palavra de algo, que é Yahushua, né? Nosso Salvador, nosso Mestre, nosso único pastor, líder, enfim, amados. Então, hoje, amado, eu queria dividir com vocês sobre a ressurreição dos mortos, né? Que é uma coisa tão importante na nossa vida, nós cremos nisso. Que nós vamos ressuscitar, né? Que todos vão ressuscitar, né? E quando eu falo ressuscitar, amado, é se levantar do pó da terra de novo, sabe, amado? É voltar à vida, né? Muitos irmãos não creem nisso, né? Mas é uma coisa que é bem clara na Escritura, né? Só se a pessoa quiser colocar confusão mesmo, né, amados? Mas vamos ler aqui, olha só. Essa parte que está no livro de Danayu, né? Que o maldito sistema religioso blasfemou de Daniel, né? Que Daniel, El, significa uma adoração ao Deus El, né? Que é o pai de Baal, né? Que é o Senhor, que é Belial, enfim. São esses caras aí que estão pregando o Jesus Mitra nesses templos podres, imundos aí de pedra, né? Mas como nós sabemos que isso é uma furada, né? Que esse cristianismo de Constantino é uma baita de uma furada, uma mentira enganosa, né? Nós somos pessoas que cultuamos nosso Pai, nosso Salvador Yahushua no nosso racional, né? Então, vamos lá. Ó. Tá no finalzinho de Danayu, tá, amados? Essa parte, ó. Quando esse tempo chegar, Caú, o grande príncipe defensor do seu povo, se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo, entre o momento em que eles se tornarem uma nação. E esse momento, nesse tempo, seu povo será libertado, todos os que tiveram o nome escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados. Entende, meu amado? Ou seja, está dormindo no pó, virou pó, não existe mais, mas vai ser despertado. Eu creio nisso, amado. Eu creio que o nosso Pai tem esse poder de fazer isso, nosso Pai. Ó, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desdém eterno. No entanto, aqueles que tiverem entendimento, ó, racional, entendimento, brilharão com o resplendor da abobada do Shual maior. E quem conduzir muitos à justiça, ou seja, amados, quem falar a verdade para o próximo, falar do amor do Pai, que é a verdade, que é as boas obras, praticar, amados, o amor genuíno, sem interesse, mas sim, meus amados, sem se preocupar, amados, em agradar ninguém, sim como está escrito, como está aqui na íntegra, entende, meus amados? Ó, reluzirá como as estrelas para todos sempre. No entanto, você, Danayu, guarde essas palavras em segredo e sela o livro, até o tempo do fim. Ó, muitos correrão para cá e para lá. Quando o conhecimento aumentar, aí você para, amado, para analisar hoje, você vê que o conhecimento aumentou muito, né, amado? Hoje a tecnologia evoluiu bastante, né? A ciência, enfim, tá tudo bem aumentado, né? A gente vê isso claramente no dia a dia nosso, né? Então, estamos no fim, né, amados? Olha só. Então, eu, Danayu, olhei e vi diante de mim dois outros, um deste lado do rio e o outro do outro lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava acima da água do rio, quando esse tempo durarão essas maravilhas? O homem vestido de linho que estava acima da água do rio levantou a mão direita e a mão esquerda para o chão, mas jurou por aquele que vive para sempre, que elas durariam um tempo, tempos, meio tempo, e correrão quando o poder do povo puro não for mais danificado. Todas essas coisas terminarão. Ouvi, mas não pude entender o significado, por isso perguntei. Yalro, qual será o resultado disto? No entanto, ele disse, siga seu caminho, Danayu, pois essas palavras devem permanecer em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados, mas os ímpios continuarão a agir com impiedade, nenhum dos ímpios entenderá. No entanto, os que têm discernimento, amado, discernimento, compreenderão, desde o tempo da retirada da oferta queimada regular até a colocação da abominação que causa desolação, haverá 1.290 dias. Abençoado será aquele que esperar e alcançar os 1.335 dias. No entanto, vá, siga seu caminho até chegar ao fim. Então você descansará. Olha que maravilha agora. Ó, então você descansará e se levantará
para receber a sua recompensa no fim dos dias. Meu amado, que recompensa? A vida, meus amados. A vida eterna. Viver eternamente. Entende, amado? Então, sabe, amado? Então, quando a gente lê esse texto aqui, por que fala que alguns levantam? Porque naquele tempo, quando acontecer, vai ter pessoas vivas, amado. Então, não vai precisar morrer. Entende? As pessoas estão mortas, morreram, estão no pó da terra. Se levantarão. Entende, amados? Vamos lá, tem mais partes aqui, tem mais coisa que a Escritura confirma, amados. Então, meu amado, olha só aqui. Aqui, nós estamos agora em Maneuhu, né? Tá, a Escritura, só confirmando o que o profeta falou lá, né? Nosso irmão Yahushua, né? Nosso Salvador, vai confirmar agora, né? E nós vamos vendo outras partes também, né, amado? Entende? Porque é como diz, amado, nós temos que ler como está aqui, entende, amado? Eu não estou aqui para agradar ninguém, também não quero agradar ninguém, também não quero que ninguém me agrade, entende, meu amado? Eu estou aqui para falar a verdade, porque a verdade é Yahushua, entende? Então é como está escrito, eu sou imitador de Yahushua, entende? Eu não imito homens, não sigo homens, eu sigo Yahushua, né? O nosso Salvador que morreu no madeiro por mim, entende, amado? E ressuscitou, segundo essas boas novas que hoje, eu, pela minha humildade, eu acredito piamente que naquele dia fiel será o meu Criador e meu Salvador Yahushua, que vai nos erguer de volta e vai nos dar a vida eterna. Entende, amados? Ó. Naquele tempo, o reino do céu será como 10 damas de honra, que pegam candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram o óleo, ao passo que outras levaram o óleo em vasilhas, com as candeias. O noivo se atrasou e todos adormeceram. No meio da noite, ouviu um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. A jovem acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: dei-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Não, elas responderam: talvez não haja o suficiente para vocês, para nós. Compre óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ela à festa do casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Mestre, mestre, elas gritaram: deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Né, meu amados? O que eu posso entender aqui é o seguinte, né, amados? As pessoas aí que conhecem a verdade, sabe que é uma mentira dos templos, sabe que tudo isso é uma mentira e continuam no erro, entende, amados? E outros que a gente tá falando a verdade, tá buscando e tal, estão anunciando, e estão contra, né, amado, a verdade, porque, afinal, né, amado, eles não estão denegrindo a gente, entende, amado? Porque a verdade está escrito, entende, amado? Então, eu creio que essas noivas imprudentes aí são essas pessoas, né? Que elas vão voltar e não vão conseguir, amados, entende? Não vão conseguir. Vai ser tarde demais, entende, amados? Não estou dando crédito à verdade, não estou dando crédito ao que o Salvador falou. E sim, amado, estou dando crédito a esses homens, esses falsos pastores, esses líderes religiosos, esses cangulosos, amado, entende? Porque não existe pastor entre nós, amado. Existe sim, amado, irmãos. Existe sim, amados, humildade. Existe sim, amados, amor, respeito. Nesse sentido, meus amados. E o único pastor é o Salvador, amado. Então, esses homens são impostores. Eles estão pegando como é que eu posso dizer? Um cargo, posso dizer assim, não um cargo, né, amado? Tem uma palavra mais certa para isso, que agora eu não lembro, né? Esse posto, né? Esse posto é do Salvador, amados, entende? Esses homens são impostores, entende? Então, nesse sentido, sabe, amado? Então, pela minha humildade, é isso que eu entendo nessa parte aqui, mas continua. Porque ele também será como um homem que deixa sua casa por um pouco de tempo e confia suas posses aos servos. Um deu 5 talentos, equivalente ao salário de 100 anos, o outro 2 e o outro 1. E cada um de acordo com sua capacidade. E então partiu. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente saiu e investiu. E obteve outros 5. Também o que receberá
2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de um longo tempo, o patrão dos escravos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos se aproximou, trazendo os outros 5 e disse: Mestre, me confiou 5 talentos, veja, obtive outros 5. Seu mestre lhe disse: Excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação a uma quantia pequena, portanto, porém, sob seus cuidados, uma grande quantia. Venha, participe da alegria do seu mestre. Também o que recebeu 2 talentos se aproximou e disse: Mestre, me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. Seu mestre lhe disse: Excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação à quantia pequena, portanto, porei sobre seus cuidados uma grande quantia. Venha e participe da alegria do seu mestre. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento se aproximou e disse: Eu sabia que o mestre é um homem severo que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Tive medo, saí e fui esconder seu talento no chão. Veja, tome o que lhe pertence. O mestre respondeu: Servo perverso e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então deveria ter deixado o meu dinheiro com os banqueiros, para que quando voltasse, pelo menos recebesse de volta com juros. Tirei dele o talento e dei ao que tem 10. Pois quem possui algo, mais lhe será dado, e terá mais que o suficiente, mas quem não tem nada, até o que lhe tem será tirado. E lance nas trevas o servo inútil, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Então, meus amados, aqui é bem claro, né, amados? A gente que sabe aí que tá, na verdade, tem que anunciar, né, amados? Você viu aí o que acontece, né? Com a pessoa que sabe da verdade tem medo, tem vergonha, se envergonha, fica de anunciar, né, amados? Então, você está sabendo o que vai acontecer, né, amado? Isso aqui não está falando no termo deste mundo, amado, sabe? Isso aqui é no entendimento, entende, meus queridos? Isso aqui é no racional das pessoas, entende? Então, você pode ver que aquele que pegou o talento lá, um só, e escondeu, né, amado? E muita gente, às vezes, sabe da verdade, né? E se esconde, fica na mentira, continua crendo na mentira, entende, amado? Não tem coragem de dizer a verdade, entende, amado? Por a cara. Porque é bem claro, os covardes não herdarão o reino dos céus, amado. Entende? Não podemos acovardar, meus amados. Nós temos que falar a verdade para todo mundo, doa quem doer. Entende, amado? Nós temos que ser igual esses que trabalharam e multiplicaram a riqueza do mestre, entende, amado? Mas isso aqui não é coisa material, amado. É multiplicar, que eu falo, trabalhar, meus amados, a favor dos nossos irmãos, anunciando a verdade para eles saírem do cativeiro. Não ter medo e nem se envergonhar, amados, entende? Eu mesmo, meus amados, fico muito feliz e satisfeito de ser chamado um homem que segue o Salvador. Eu mesmo, amado, sabe? Eu sou, como diz, eu sou um Yahushua Ahim, né? Porque eu sou enxertado em Yahushua. Entende, amado? Ó, continua. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus mensageiros, amado, aqui tá anjo, tá? Anjo foi blasfemado, o certo é mensageiro, amado, entende? Traz mensagem do Criador. Ó, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Venham, bendito do meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para você desde a criação do mundo. Porque tive fome e você me deram de comida, tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Necessitei de roupas e vocês as providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizam a vontade de Yahweh responderão. Então as pessoas que realizam a vontade do Criador responderão: Mestre, quando vimos com fome e o alimentamos, ou com sede demos algo para beber? Quando vimos como estrangeiro e recebemos, ou necessitados de roupa, lhe demos de vestir.
Quando vimos doente ou preso, fomos visitá-lo. O rei lhe responderá: eu lhe digo que todas as vezes que vocês fizerem essas coisas, algum desses meus irmãos menores destacados fizeram a mim. Amados, está vendo que coisa maravilhosa, meus amados? Isso aqui só confirmando, amado, que o nosso mestre, nosso Salvador Yahushua é maravilhoso, né? É linda a palavra do Criador, porque Yahushua é a palavra, entende, amado? Yahushua é o entendimento. Veja que maravilha, amados. Vocês podem ver que, olha só, como a gente tem que praticar as boas obras com nossos irmãos, né, amado? Veja só que lindo, né? Estive com fome, me deste de comer. Estive nu, me deste de vestir. Entende, amado? Você pode ver que não tem esse negócio da religiosidade, amados. Esse negócio do maldito tempo religioso foi invenção dos homens. Amados, nós temos que praticar a boa obra. Nós temos que praticar, amados, a boa obra que o Salvador nos disse. Não o que esses homens falam. Está escrito, amado. Entende? Está escrito aqui. Entende? Dá de comer os famintos, os que te pedem, os que necessitam. Entende, meus amados? Você vê, aqui está bem explícito, está bem claro aqui. Não tem como, se essa pessoa quiser pôr confusão, amados, porque está bem claro. O que é a vontade do Criador, amado? É fazer o bem para o próximo. É amar o próximo, entende, amado? É falar a verdade para o próximo. É anunciar a verdade para o próximo, sem mentira, sem interesse. Entende, meu amado? Olha só. Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda: afaste de mim, malditos. Vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram comida, tive sede e não me deram nada para beber. Fui estrangeiro e vocês não me receberam. Necessitei de roupas e não me deram nenhuma. Estive doente e preso e não me visitaram. Então eles também responderão: mestre, quando vimos com fome e sede estrangeiros ou necessitados de roupas, doentes ou presos, e não ajudamos, ele respondeu: digo-lhe a verdade, todas as vezes que vocês se recusaram a fazê-lo, essas pessoas menores destacadas também se recusam a fazer por mim. Eles irão para o castigo eterno, mas os que fizerem o que Yahweh deseja irão para a vida eterna, amado. Você está vendo o que o Pai quer, amado? Essa é a vontade do Criador, meu amado. O Pai não quer que você fique cantando, pulando, cantorando, que você fique fazendo jejum, essas porcaria herdada do maldito cristianismo romano, vindo de Roma, empesteou tudo. Entende, meus amados? Está escrito, não sou eu que estou falando, queridos, está aqui, entende? O que está nessa Bíblia aqui, né, nesse livro, podre, amado, eu falo podre, porque é o seguinte, esse livro que leva as pessoas à condenação, entende? Mas nele contém os fragmentos das Escrituras, então é nisso que a gente tem que falar, né, amado? Eu estou lendo as Escrituras, amados, não estou lendo a Bíblia, estou lendo as Escrituras, como está aqui, na íntegra, como tem que ser, como era para ser, entende, amados? Então, e aqui também está confirmando, amados, aquele dia, no último dia, todos vão estar lá, vivos, ressuscitados. Entende, amados? Uns ganharam a vida, outros a morte eterna. Que morte é essa, amados? Para desistir, acabou-se. Quando você queima algo, não existe mais. Entende, amado? Consegue entender? Porque a gente sabe que esse negócio de inferno foi maldosamente transliterado, que é sepultura, morreu, acabou-se, não existe mais. Entende? Só que todos vão ressuscitar, todas as pessoas vão ressurgir, todas elas. Entende, amado? Todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desenho eterno. Esquecimento, acabou-se, não existe mais. Eu só confirmando. Agora, meus amados, vamos lá para... eu queria ler uma parte lá do nosso amado irmão Shaul, né? Esse irmão, ele tanto trabalhou pelos irmãos, tanto falou a verdade, tanto amou os irmãos, ao Rolial, né? Então, eu queria ler essa parte aqui, tá lá em Coríntios, amado, sabe? Tá lá em Coríntios. Sabe, eu queria ler para os amados aqui, é muito importante, amado, porque nós cremos na ressurreição, porque é uma chave muito importante, porque como diz as Escrituras, quem que crê ao contrário do que está escrito é o espírito do anti-messias, ou seja, é o entendimento satânico, maldito de raça satã, não provém do Criador. E eu, na minha humildade,
no meu entendimento, que o Pai me deu. Que, como diz Shaul, nós temos que ter a mente do Salvador. Entende, amado? Então, eu creio piamente que nós vamos ressuscitar. Só que uns para a vida verdadeira, outros para a segunda morte, a morte eterna, para desistir. Entende, meus amados? Ou seja, meus amados, pecado é fazer maldade com o próximo. Pecado, meu amado, é você rir do próximo. O rico eu falo quando o próximo às vezes cai, se machuca, você acha graça. Isso é satânico, meu amado, entende? Nós temos que amar nossos irmãos, verdadeiramente. Entende? Essas coisas, amado. Então, não estou que é errado rir, amado. Entenda bem, não é isso não, meu amado. Só que nós temos que rir das coisas realmente que são boas, né? Vamos rir agora do outro se dando mal? Isso é errado, é satânico, meu amado. Vamos lá. Irmãos, agora preciso lembrar-os das boas novas que ele anunciei, as quais receberam e nas quais tomaram o seu lugar, e pelas quais estão sendo salvos. Contanto, que se apegue à mensagem que lhe anunciei, senão o fizerem, vocês terão confiado em vão. Olha só. Entretanto, as primeiras coisas que lhe ensinei é que vocês receberam, esta é a seguinte: o Messias morreu por nossos pecados, e de acordo como diz as Escrituras, não a Bíblia, as Escrituras, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. De acordo como diz a Bíblia? Não, as Escrituras, meu amado. E foi visto por Cafos e pelos 12. Mais tarde, foi visto por mim e mais de 500 irmãos. Deu uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Depois ele foi visto por Yahukaf, que o sistema maldito blasfemou para Tiago. E a seguir, por todos os emissários. E o último lugar foi visto por mim, ainda que eu tenha nascido no momento errado. Meu amado, quando o Shaul fala aqui que nasceu, foi a partir do momento que ele nasceu de Yahushua, ou seja, a partir do momento que ele nasceu da palavra, foi batizado em Yahushua, não na água do mundo, não na água do rio, mas na água da palavra, porque nós sabemos que Yahushua é a palavra, nós sabemos que Yahushua é a água. Então, esse batismo que estão praticando aí nesses templos, e muitos irmãos, é satânico, não é do Criador. Então lá. Porque eu sou o menor dos emissários, indigno de ser chamado emissário, por ter perseguido ao rolial do Messias de Yahweh. Contudo, pela bondade de Yahweh, sou o que sou. A sua bondade para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, ainda que eu não seja eu, mas a bondade de Yahweh que está comigo. De qualquer forma, seja eu ou seja eles, isto é o que anunciamos, e nisso que vocês creram. Contudo, se ele foi anunciado que o Messias ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês pode dizer que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, o Messias não ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, o que anunciamos é vão. E também a confiança de vocês é vã. Além disso, somos considerados falsos testemunhos de Yahweh, porque testemunhamos que ele ressuscitou o Messias. O que não aconteceu. Se não for verdade que os mortos ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, o Messias não ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, a confiança de vocês é inútil. E vocês ainda estão nos seus pecados. Está vendo, meus amados? É muito sério isso. É muito sério você acreditar o contrário. Entende, amados? É muito sério. Ó. Também, se esse for o caso, quem morreu em união com o Messias está perdido. Se for só nesta vida que depositamos a confiança no Messias, somos os mais indignos de dó que os demais. Entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou,
dos mortos, as primícias dentre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro, amados. Foi o primeiro a ressuscitar. Foi o primeiro, amados, a ser transformado da matéria corruptível, que apodrece, na matéria incorruptível, na matéria eterna, que não apodrece, que não envelhece, que não sofre decomposição. Pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morreram. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias, a primícia. A seguir, os que pertencem ao Messias. No tempo de sua vinda, então, na culminação, quando ele entregar o reino a Yahweh, o Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, toda autoridade e poder, porque ele deve governar até que colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Amados, quem que são os inimigos do Salvador e nosso sistema religioso? Sempre é o sistema religioso, o sistema religioso político, sempre, meus amados. Esses são os inimigos do Salvador e nossos inimigos também, meus amados. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui algo. Você pode ver, meu amado. O Criador é o Criador. Yahushua é Yahushua. Só que ele é a palavra de algo. É o primeiro. Entende, amado? Essa mesma palavra que estava em Yahushua, esse mesmo entendimento que estava em Yahushua, hoje está em nós. Está em nossa racional, amados. Mente. Ó. Pois ele é quem sujeita todas as coisas ao Messias. Quanto todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo sujeitará ao Criador, que ele tudo sujeitou para que Yahweh seja tudo em todos. Está vendo, amados? Tudo em todos. Yahweh, nosso Pai, em Yahushua. Como ele mesmo disse. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai somos um, porque estamos ligados. E hoje, meus amados, você que está ligado é em Yahushua. Se nós estamos ligados em Yahushua, nós estamos ligados ao Pai. É bem simples. E como que a gente fica ligado a Yahushua, amado? Amando o nosso próximo, praticando a boa obra, fazendo bem às pessoas. Entende, amado? Ajudando os necessitados, falando a verdade, não tendo medo nem vergonha, meu amado. Isso que falar na bucha, na íntegra. Nós não estamos aqui para agradar homens, amado. Estamos aqui para agradar o nosso Salvador, porque nós temos que imitar Yahushua. A ele temos que imitar. E não aos homens. Entende, meu querido? Não os homens desse mundo religioso maldito que a gente vive. Ó, tudo em todos. Ó. Se eu fosse de outra forma, o que obteriam as pessoas imersas a favor dos mortos? Aqui só confirmando, meu amado, o batismo é nascer de Yahushua. É nascer da palavra, do bom entendimento, meu amado. Esse é o batismo. Não é batismo nas águas. Entende, meu amado? Como muitos religiosos ensinam. Isso está errado, amado. Isso é contra o Criador. É contra o Messias. O batismo é este. É nascer da imersão. É ser imergido em Yahushua e sair uma nova criatura. Como diz as Escrituras, meu amado. Ó. Se os mortos não ressuscitam, porque as pessoas se deixam imergir a favor deles, tá vendo? Só confirmando, meu amado. Porque esse motivo, porque nós mesmos continuamos a enfrentar perigos, hora após hora, irmãos, pelo direito de me orgulhar, dado a mim pelo Messias, Yahushua, o nosso Salvador, digo-lhe solenemente que morro todos os dias, sem minha luta com as bestas selvagens de Efésios, se deu apenas em uma base humana, o que eu ganho com ela? Meus amados, essas bestas de Efésios não são animais, bichinhos, são religiosos. São esses homens, amado, que escravizam o povo com as suas doutrinas satânicas e demoníacas. Esses homens que renegam o Salvador, que não fazem a vontade do Pai. Se os mortos não ressuscitam, podemos viver segundo andágio.
vamos comer e beber, pois amanhã morreremos. Não sejais enganado. Olha só, meu amado. Olha só, as más companhia estragam o bom caráter. Use o bom senso. Vivam de forma correta e pare de pecar. Ou seja, amado, pare de fazer maldade para o próximo, pare de agir com impiedade. Existem pessoas às quais falta conhecimento. Dei algo. Tá vendo? Conhecimento, amado. Racional. E isso é para a vergonha de vocês. Mas alguém perguntará, de fato, de que forma os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo eles têm? Estultos. Quando a semente é semeada, ela não brota até morrer. Além disso, os que semeia não é o que o corpo será, mas apenas a semente. Digamos, de trigo ou outra coisa qualquer. E algo, porém, lhe concede o corpo que quiser. E cada tipo de semente lhe concede o corpo próprio. Nem toda a matéria viva é igual. Ao contrário, há um tipo para os seres humanos, outro tipo de matéria viva para os animais, outro para os pássaros e ainda outro para os peixes. Também existem corpos celestes e terrenos. Está vendo, amado? Só confirmando. Existem corpos celestes e terrestres. Corpos, matéria. No entanto, a beleza dos corpos celestes é de uma espécie, ao passo que a beleza dos corpos terrenos é totalmente diferente. O Sol possui um tipo de beleza, a Lua outro, e das estrelas também diferente. Na verdade, cada estrela possui uma beleza particular. Assim é com a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição. Ao ser ressuscitado, nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado fraco, quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado em um corpo humano comum, ao ressurgir, será um corpo controlado pelo entendimento. Ou seja, meu amado, não vai ter mais o sentimento da alma que nos leva para o buraco do mundo. Esse sentimento de ter raiva, ira, de querer mal para o próximo. Tipo, vai ser arrancado isso. Entende? Só racional. Vai ser uma coisa, não posso dizer, amado, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Como diz Shaul, nosso amado irmão Shaul. O que o Criador tem reservado para aqueles que o amam. Mente, coração humano, nunca imaginou, nunca sentiu o que o Pai tem reservado às pessoas que o amam. Pelo racional. Se é um corpo humano comum, também é um corpo controlado pelo racional. De fato, a Bíblia afirma? Não. A Escritura afirma nesse sentido. Adão, o primeiro homem, tornou-se ser humano vivo. Porém, o último Adão se tornou um entendimento que concede a vida. Repare, no entanto, que o corpo do entendimento não veio em primeiro lugar, e sim o corpo humano, comum, procedente do entendimento que lhe é posterior. O primeiro homem é da terra, feito de barro, o segundo homem é do Sol maior. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do Sol maior são parecidas com o homem do Sol maior. E da mesma forma como nascemos a imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do Sol maior. Ou seja, amado, nós temos que praticar o que o nosso mestre praticou. Temos que amar nosso próximo, fazer a boa obra, amado. Entende? Fazer o bem para as pessoas, anunciar a verdade. Assim nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Yahushua. Vamos chegar à perfeição. Eu lhe digo, irmãos, que a carne e o sangue não têm parte no reino de algo. Tampouco pode algo que se decompõe partilhar do que não sofre decomposição. Perceba o que eu lhe digo, um segredo, nem todos nós morreremos, olha só. Mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar, ou seja, no tocar da trombeta.
Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre. Amado, ressuscitar, voltar à vida, transformado, amado. Entende? Essa matéria podre, nossa, corruptível, envelhece, tudo, vai ser transformada. Vamos ter o corpo igual o de Yahushua. Ó. E nós também seremos transformados, porque este material que pode se decompor deve ser revestido de imperecibilidade. Este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que perece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, esta passagem da Bíblia, não, da Escritura será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e o pecado deriva poder na lei. O que é, amado? Pecado, maldade. Maldade contra o nosso próximo, nosso semelhante, nosso irmão, nossos irmãos. Que todos nós somos irmãos, todos. Mas a bondade de algo que nos dá a vitória por meio do nosso Salvador Yahushua, o Messias, ou seja, amado, só através dele nós temos essa certeza, só através dele, amado, como ele me disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe outro caminho, existe um só, e esse caminho, meu amado, é um caminho de humildade, de boas obras, entende, amado? É um caminho de viver, amado, racional, praticando bem, amando as pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes, inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Salvador de forma tão vigorosa quanto possível. Sabemos que união com o Salvador, seus esforços não são em vão. Entende, meus amados? Então, eu falo para você, amado, então, tá bem claro aqui, não tá? Tá bem claro, a gente leu os profetas, a gente leu Manuel Hu, a gente está lendo Coríntios, está bem claro que todos vão ressuscitar. Aqui está falando das pessoas que estão no Salvador, que estão cumprindo o que ele mandou, como ele ensinou nas Escrituras, como ele disse. Aquele que fizer como diz as Escrituras será salvo, porque ele é a palavra. Ele é o bom entendimento, é ele, amado, sempre é o Salvador. Então, amado, mas tem outra parte também lá em Revelações que confirma, tá, amado? Vamos lá para Revelações, né? Quero terminar lá em Revelações, sabe? Aí, se os amados quiserem, tem que ler, amado. Lê as escrituras, vamos lendo aí, que vocês vão entendendo, sabe? Tem entendimento. Ó, a seguir vi um mensageiro descer do Shamal, trazendo uma chave do abismo. Uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satã, o adversário, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo. Fechou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais pudesse enganar as nações, até o fim dos 1000 anos. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Vi alma dos que foram decapitados por testemunhar a respeito de Yahushua e da proclamação da palavra de algo, ou seja, falaram de Yahushua, proclamaram a boa palavra, a boa nova, que é Yahushua. A vida que está em Yahushua. Entende? Também os que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida, até que os 1000 anos tivessem acabado. Tá vendo? Essa é a primeira ressurreição. Feliz o puro, os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão sacerdócio de Alro e do Messias e reinarão com ele durante os 1000 anos. Meus amados, vocês prestaram bem atenção ali que eles não voltaram à vida. Até que se completasse os 1000 anos. Depois, todos vão ressuscitar. Todos vão voltar à vida. Todos. Vamos continuar. Ó. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog.
reunindo-as para a batalha. Seu número é incontável como a areia da praia. Elas marcharão por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Arro e a cidade que ele ama. No entanto, o fogo desceu do sol maior e consumiu todas. O adversário que as enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estava a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados, ou seja, destruídos. Depois viu um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram à sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, e outros livros foram abertos, o livro da vida. Os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinha feito. Meus amados, quando está se referindo aqui, os mortos, porque o nosso Salvador Yahweh deixou bem claro lá. Tem uma passagem lá em Manuel, que ele fala bem claramente. Já que ele jovem para ele fala, mestre, ele pede para seguir o mestre, se não me engano, acho que é isso. Daí ele chega pro pai e fala, só que eu deixo enterrar meu pai. O que o mestre fala para ele? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Entende, amado? O que nos mata, amado? A maldade, amado. Isso nos afasta da vida. Entende? Então, por isso está falando aqui. Você pode ver que depois dos 1000 anos, todos seriam ressuscitados. Aqui está dizendo, ó, os mortos. Vai ser a segunda morte. Ó, continuando, ó. O mar entregou os mortos que havia nele. Ou seja, as pessoas que morreram afogadas desapareceram. Vai voltar à vida, amado. Entende? Ah, mas daí, como é que é isso? Os peixes comeram, meu amado. Nosso Criador faz. Ele é o Criador. Você está falando que vai ter ressurreição, que vai nascer do pó, vir de novo? Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Entende? Está escrito, cara. Tem como uma pessoa contestar o que está escrito, velho? Está aqui. Só se a pessoa quiser fazer confusão. Entende, amado? Está escrito. Ó, havia nele. E a morte e a sepultura entregaram os mortos que havia nele. E eles foram, ó, entregaram, tá vendo? Ou seja, o que entregar, amado? Voltar à vida, amado. Voltar. Entende? Do pó, se levantar. Entende? Para o julgamento. Eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Ou seja, aquele dia, cada um vai ser julgado conforme as suas obras, a sua vida, o decorrer que você estava no mundo. Entende, meu amado? Não está falando de religião aqui, não está falando de igreja, não está falando de doutrina. Está falando das obras, que a gente acabou de ler lá, que o Pai quer. Praticamos a boa obra, amando nossos irmãos, fazendo bem para as pessoas, não fazendo mal para ninguém. Entende, amado? Ajudando os necessitados. Entende? Essa é a boa obra. Então, a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora confirmando, ó. O lago de fogo, aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aí continua o texto, né, amado? Continua. Mas então, esse vídeo é sobre a ressurreição dos mortos. Então, eu queria deixar essa mensagem, amado, sabe? Então, pela bondade do Criador, é isso quando eu leio a Escritura, é isso que eu entendo, amado, entende? Que todos vão ressuscitar, né? Uns para a vida, outros para a morte, né? Então, é isso que eu creio, que o homem vai se levantar do pó, né? A pessoa morreu lá tanto tempo, vai de novo se erguer do pó. Eu creio nisso, amado. Um forte abraço, meus amados. Um beijo puro do nosso amado mestre, Salvador Yahushua, verdadeiro, né? Vamos continuar firme no bom entendimento, amado. Firme na confiança segura, que é Yahushua, né? Na prática das boas obras, amando nosso próximo, praticando o que é bom com todos, sabe, amado? E eu queria deixar um abraço para meus irmãos e irmãs. E até o próximo vídeo. Falou, queridos. Tchau.